Eu estava agora há pouco ouvindo aquele hino que aquele cantor, o Nani Azevedo, canta, aquela música Eu Quero Alma, né? Quero ganhar a alma para Jesus. Acho que é esse o nome da música. E me chamou muita atenção, né? Porque eu acho que a grande missão nossa na Terra, no mundo, nessa vida, né, que nós passamos como peregrino, mas eu acho que a grande missão que nós temos é de ganhar alma para Jesus, né? E será que nós estamos seguindo o que Jesus queria, como está nessa letra? Porque nós sabemos que essa era a vontade de Jesus. Será que nós estamos seguindo essa vontade que Jesus tinha e que está expressado nessa música? Então, quando Jesus chamou os apóstolos, né, o Simão, que é o Pedro, o André, o Tiago, o João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o outro Tiago, o Tadeu, né? O outro Simão também e Judas Iscariote, para serem pescadores de homem, né? Ali começava esse trabalho de ganhar alma para Jesus, né? E que representou também o início da pregação do evangelho do arrependimento para a salvação, né? Ali começou tudo. O Simão, chamado Pedro, é uma coisa interessante que eu acho que se perguntar para a gente não saberia dizer a profissão daqueles apóstolos que Jesus chamou, né? Então a gente sabe que o Simão, o Pedro, era pescador. O André, o irmão de Pedro, também era pescador. O João, né, irmão do Tiago Maior, autor do Evangelho, que era um discípulo de João Batista, provavelmente também era pescador. O Felipe, não existe assim uma informação clara de qual era a sua profissão. O Tiago Maior era pescador. O Bartolomeu não tem uma informação. Sabe-se que ele era de Canaã, mas sobre a profissão dele não se tem informação. Tomás também, nenhuma informação sobre a sua profissão. Judas Tadeu, né? Também não tem informação sobre a sua profissão. O Simão Cananeu, que era o Zelote, aquele que lutava contra a denominação romana. E o Judas Iscariote também, aquele que traiu Jesus. Não existe uma informação clara sobre a sua profissão. Poderia dizer, né, que 4 eram pescadores, um era cobrador de imposto, um lutava contra a ocupação romana, no caso era o Zelote, e 6 não se tinha uma informação correta sobre a profissão deles. O que a gente sabe com certeza é que eram as pessoas muito simples, né? E poderia dizer que Jesus não escolheu nenhum entre os sábios, os formados, aquelas pessoas, né, grandes. Ele escolheu realmente os mais simples para ser os seus seguidores, né? A gente considerando a peregrinação dos apóstolos lá de Jesus, considerando isso como início da pregação do Evangelho, mas na verdade, naquele momento, no primeiro momento, a função dos apóstolos era alcançar a casa de Israel,
que estava sendo perdido, né? Como Jesus diz lá em Marcos 2,17. Jesus disse nesse versículo: eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores, pois o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido, né? Eu vou ler aqui agora o Evangelho de Mateus, do 4 ao 18. O 18 é do 18 até o 23. 18 a 23, isso. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente a rede, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e seu irmão João, no barco com seu pai. O pai dele chamava Zebedeu, né? Consertando a rede, e os chamou. E estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade entre o povo. Então, quando os apóstolos foram convidados para ser pescadores de homens, seguir Jesus e deixar de ser pescadores de peixes, ser pescadores de homens, eles deixaram tudo prontamente e seguiram Jesus. Eles estavam prontos para seguir aquele chamado. E isso deixa claro que eles não estavam presos a nada, eles eram homens livres, poderiam fazer o que eles quisessem. Mas eram homens cheios de coragem, homens ousados para seguir o passo e caminhar ao lado do Salvador. Quer dizer, eles eram livres, aquela liberdade deles, eles não titubearam. Quando Jesus os chamou, é como Elias diz: eis-me aqui. E ele estava pronto e seguiram a Jesus, né? Mas teve também alguns discípulos que disseram a Jesus, de maneira diferente, menos decisivo, menos confiante, do que fizeram os apóstolos, como nós vemos lá em Lucas 9, né, 50 e 62, onde Jesus coloca à prova alguns dos que queria segui-lo. Tinha muita gente que queria seguir a Jesus, mas não tinha a mesma decisão desses. Um disse assim: Senhor, toma um gole de água aqui. Um disse: Senhor, permite-me primeiro que eu vou sepultar meu pai. Jesus respondeu para ele claramente: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porém, você vai e anuncia o reino de Deus. Outro diz para Jesus: eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vê que a pessoa tem que ser decisivo, tem que ser ousado para seguir a Jesus, estar com Jesus e ganhar alma para Jesus. Aí eu pergunto:
Se Jesus chegasse aqui nesse momento e nos chamasse para sermos pescadores de homens, nós teríamos essa ousadia, nós teríamos essa disposição? Nós iríamos imediatamente como fizeram aqueles apóstolos? Ou será que nós daríamos desculpa como fizeram aqueles outros que foram postos à prova para Jesus? Eu acho que particularmente, provavelmente, nós faríamos como aqueles discípulos que foram postos à prova por Jesus. Pois em muito momento, eu acho que fica bem claro que nos falta coragem de assumir algumas posições. Acho que nós não teríamos coragem de se largar tudo e seguir Jesus. Pois nós estamos sempre presos a alguma coisa, como família, filhos, e por isso muitas vezes nós não assumimos essa missão de sermos ganhadores de alma e de expandir o evangelho, né? A missão que foi nos passada lá na implantação da grande comissão no dia de Pentecoste, né? Que está em Mateus 28, 18, 20. E a comissão menor, como ela foi formada? A escolha dos 12 apóstolos é considerada a implantação, né, da chamada comissão menor e o início da pregação do evangelho. Mas na verdade essa não era a missão dos discípulos naqueles momentos, pois eles iam viver muito com Cristo, acompanhar a sua peregrinação dentro da já programada e voluntária caminhada de Jesus, que iria até a sua morte, a sua ressurreição. A função da comissão menor, essa formada pelos 12 apóstolos, era buscar as ovelhas perdidas de Israel, e seria realizada ainda durante a vida mortal de Jesus, né? Durante a vida dele, que eles fariam esse trabalho. É certo, né, que os apóstolos, como pescadores de homem, claramente também estariam ganhando almas para Jesus, mas a sua função naquele momento especificamente era salvar as almas perdidas da casa de Israel. E a grande comissão, que nós vemos em Mateus 28, 16 a 20, né? A grande comissão em Mateus 16 a 20. Partiram, pois, os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando ouviram ou adoraram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A implantação da grande comissão foi durante Pentecoste, quando houve a descida do Espírito Santo,
E quando Deus deu a Cristo, a Jesus Cristo, autoridade sobre o céu e a terra. Com essa autoridade suprema, implantou-se a grande comissão, a comissão dos 70, implantou o ID, né, em todos os cantos da terra e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lhe deu, né, Deus deu a Jesus autoridade sobre tudo, e que ele deveria ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa missão que foi dada àqueles 70, que é o chamada Grande Comissão, é a missão que nós temos até hoje. Nós pertencemos à Grande Comissão, que é de ir a todos os cantos da terra e pregar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no capítulo 10 de Mateus, onde se fala sobre o ministério de Jesus, antes do encontro com os discípulos de João Batista, onde nós vemos o discurso da missão da comissão menor, que é os primeiros 12 apóstolos, nós vemos claramente que existe uma diferença entre a comissão menor e a comissão maior. E as principais diferenças entre elas, né? E que enquanto a primeira, chamada menor, a sua função principal era o envio dos discípulos para pregar especificamente ou diretamente para os israelitas, né? A segunda, chamada maior, que seria a comissão dos 70, a qual eu digo que nós estamos incluídos, pertencemos a ela, é levar o evangelho a todas as nações, né? Uma era mais específica e a outra é mais, digamos assim, direta, né? Para todos, para todos. Nessa nova geração, discipular, evangelizar, ganhar alma para Jesus, nós pertencemos a essa nova geração, essa missão é nossa, pois nós fazemos parte dessa grande comissão, como eu já disse anteriormente. Mas eu acredito, sinceramente, que nós temos falhado, pois nós temos medo de se envolver demais com a obra de Deus, né? A gente está sempre arrumando desculpa. Nós achamos que a obra de Deus é um fardo, que é uma ocupação dia a dia, que ela é muito cansativa. E por isso nos falta coragem e ousadia, né? E por isso acontece o que tem acontecido, né? Porque são poucos trabalhadores na seara do Senhor. E esses trabalhadores que está faltando somos nós. Os apóstolos iniciaram essa obra missionária, como nós vemos no livro de Atos, na pregação de Pedro, no trabalho incansável, aplicado de Paulo, né? Um trabalho forte, decidido, qualitativo, né, que Paulo fazia junto aos gentios. Naquele tempo eles viviam numa comunhão total, quando os irmãos tinham tudo em comum, ajudavam-se uns aos outros, e o povo se reunia para orar. E foi assim que o Evangelho de Cristo chegou até nós. Será que hoje as igrejas são como naquele tempo dos apóstolos? Será que as igrejas, nós estamos em comunhão? Será que nós caminhamos em unidade? Será que existe harmonia entre nós? São coisas que a gente tem que pensar, trazer para a gente de nós, analisar, ver se estamos falhando
e colocar em prática, né? A nossa igreja, ela está em unidade? Os irmãos, nós estamos em comunhão? Nós estamos se ajudando em unidade e harmonia? Eu acho que isso é um senso crítico, né, que a gente tem que ter dentro da gente e chegar a uma conclusão e tomar uma posição. Se a gente achar que está tudo maravilha, tudo bem, tudo bem. Mas com esse senso crítico, espiritual, a gente pode concluir onde está as falhas da gente e a gente mudar. Eu, particularmente, acho que se a gente concluir que está 100% a maravilha, tá legal, eu faço tudo direitinho, a minha igreja, o meu 100%, acho que aí é uma coisa para a gente analisar mais ainda. 100% nada existe, né? A grande comissão, que eu volto a repetir, eu sou repetitivo, mas eu acho que é bom a gente saber, essa grande comissão que nós pertencemos, nos instrui a fazer discípulo, né? Enquanto a gente realiza nossas atividades diárias, nas reuniões familiares, no trabalho, na escola, na parada de ônibus, no shopping, em local público, em todo lugar, nós podemos e devemos anunciar o Evangelho de Cristo e ganhar almas para Jesus. E temos que cumprir essa missão de ganhar alma para Jesus. Ser como um bom soldado de Cristo, ganhar almas, lutar pelas pessoas, né? Não deixar ninguém morrer sem Cristo, porque como diz lá em Ezequiel, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, que se a gente deixasse a pessoa morrer sem Cristo, que estava ao alcance da gente, a gente vai responder por isso, né? Então a gente não pode deixar ninguém morrer sem Cristo. Conduzi-la elas para o reino dos céus. E essa é a nossa missão aqui na Terra, né? Para que a gente possa receber o galardão lá na eternidade. Se a gente quiser receber o galardão, temos que cumprir a nossa missão aqui na Terra. E eu acho que a principal missão nossa realmente é ganhar ganhar alma para Jesus, né? Fortalecer o reino de Deus. E aí, uma pergunta, né? E na hora do juízo? Se na hora do juízo Jesus chegar na gente e perguntar se nós cumprimos a nossa missão, que ele deixou de levar o seu evangelho e ganhar alma para ele, o que nós vai responder? Já pensou já não poder dar uma resposta afirmativa? Ou de repente termos a ousadia, né? A lealdade de não ganhei ninguém. Gente, é triste, né? E todo nós deve ser estimulado e nos estimular a trazer outras pessoas para Cristo. Se alcançarmos, né, se a gente conseguir chegar nos não alcançados e ganhar essa alma, que seja uma alma, né, nós estaremos dando um significado à vida e também ao caminho dessa pessoa. Pois Cristo é o caminho, né? Se a gente ganhou alma para Jesus, a gente não vai se vangloriar, que eu acho que o maravilhoso é você ganhar alma para Jesus e você nem ficar sabendo disso, né? Já pensou, eu estou aqui em Curitiba e de repente o Zezinho, o Paulo da Silva, lá perto, na Ribeira do Ivaí,
E um dia comentar com alguém e dizer, não, foi o Valério que me levou a Cristo. Eu não quero saber disso. Mas que maravilha, né? Que coisa linda, né? Alguém reconhecer que você levou a Cristo. E a gente vê muito exemplo disso, de pessoas que trabalham, alcançam, e às vezes a gente pode não alcançar, mas a busca é essa, de ganharmos alma para Cristo. Hoje, quando a gente vê as crises, as dificuldades do mundo, no momento, essa pandemia de coronavírus e tantas dificuldades, desemprego e doenças, a gente mesmo costuma dizer assim, é porque ele não tem Cristo no coração, é porque ele não tem Deus, é porque a gente não tem religião, porque a gente não ama Cristo, porque a gente não busca Cristo, né? Você já pensou, hoje no Brasil, os números oficiais, eu não sei, mas fala em 30 milhões de cristãos, de evangélicos, vamos assim dizer. Você já pensou se cada um de nós ganhasse uma alma para Cristo? Ganhasse uma alma para Jesus? Supondo que cada pessoa tem jovem, vivesse 10 anos, por exemplo, em média, eu acho que é muito mais, e cada um ganhasse uma alma para Cristo, nós teríamos 30 milhões, aliás, 300 milhões, né? Se hoje tem 30 vezes 10, 300 milhões de alma ganha para Jesus. Quer dizer, nós não diríamos, isso nós diz hoje, é porque não tem Cristo, porque não tem Deus. Aí 300 milhões teria, todos teria Cristo. Quer dizer, essa crise, essas coisas difíceis, provavelmente não existiria, não estaria no meio de nós. E então a gente tem que saber que a nossa missão é ganhar alma para Jesus, que o caminho é Jesus, né? O caminho é Jesus e o nosso trabalho é ganhar alma para Jesus. Não existe, eu acho que não existe alegria como a de dar as boas novas a todos, de ganhar almas, onde as pessoas estão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Tá lá em Lucas 19:10. E o que ganha almas é sábio. Tá em Provérbios 11:30. E nós também, como cristãos, temos que estar engajados nesse caminho de evangelizar e ganhar alma para Jesus. Pois os estendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, os ganhadores de alma refugirão como as estrelas para sempre e eternamente. Temos que estar com Jesus na sua obra poderosa de salvar as almas perdidas, que é a coisa mais importante no mundo. A coisa mais importante que nós temos a fazer no mundo é de ganhar a alma para Jesus, que é a missão que Jesus nos mandou, de levar o seu evangelho a todas as nações e ganhar alma para elas. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.